Graças e paz. Amém. Deus é bom. Nós cantamos e você cantou e declarou isso. Maravilhosa graça. Não é? Sim ou não? Amém. Que bom, não é? E a graça, ela é maravilhosa mesmo. E além dos pontos, né, que nós declaramos que a graça de fato proporciona, há algo que a graça faz que é maravilhoso, ela transforma. Nós somos transformados pela graça, não é? Porque através da graça é que nós passamos a ser morada do Espírito Santo. É por causa do processo da graça. E a Bíblia diz que nós não pagamos nada por isso, mas recebemos esse morador de graça, só porque entregamos a nossa vida a Ele. E é interessante pensarmos nisso, porque quando alguém aqui já mudou de casa, já foi para uma casa, morar numa casa que você não morava antes? Alguém já passou por isso aqui? Eu já. Acho que todo mundo, né? E é interessante quando você chega numa casa nova, se a casa está com as paredes sujas, se a casa está suja, se a casa está com os pisos quebrados, nós não permitimos com que ela fique assim. Mas o que você faz antes de entrar? Você ajeita a casa, você limpa, você tira a sujeira, você tira o que não é bom, você tira o que não faz bem, para que você more em uma casa do teu jeito, não é? Com a tua cara, uma casa limpa, uma casa nova, uma casa com a sua cara. Eu creio que o Espírito Santo age assim também. Ele quer morar em casas que, embora não fossem antigamente a sua casa, mas como passa a ser, tem que ter a cara dele, não é? Casas limpas, casas transformadas, casas restauradas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu só estou usando aí o gancho de um dos cânticos que nós pudemos ministrar. Graças a Deus, não é? Pelas equipes de louvor, por essa que estava aqui ministrando ao Senhor e nos conduzindo a isso. Deus é bom. Que bom. Para quem não estava aqui semana passada e para quem estava também, então nós estamos falando sobre família, não é? Comentamos na semana passada a respeito de se você tem alguma necessidade, se por um acaso, se porventura você precisa de ajuda, procure ajuda, né? Não queira resolver sozinho. Então nós temos pessoas aqui capazes, e para não deixar todo mundo sempre a mesma pessoa com a maior carga de trabalho, nós estamos dividindo as responsabilidades. Então, esses 3 casais estão se colocando à sua disposição para ajudar casais. São 3 casais que estão cada um numa fase diferente. Eu e a Nádia, o André e a Márcia, o Fabiano e a Letícia. E você pode escolher, mas eu não gosto de nenhum dos 3. Tá bom. Procure o pastor Disseu, procure o pastor Samuel, alguém vai te ajudar. Tá bom? Mas se você não gosta de nenhum dos 3 também, você é brabo, hein? Devia começar a gostar. Mas, obviamente que nós respeitamos as suas escolhas. Mas eu não preciso de ajuda. Precisa, irmão. Todos nós precisamos. Tá bom? Acredite nisso. Falamos também na semana passada sobre uma classe para homens ainda não casados. Então nós vamos montar isso agora em fevereiro, para iniciar em março. Alguns desses homens já me procuraram, entenderam o recado. Que bênção, né? E foi espontâneo. Nem foi o pai e a mãe que trouxeram. É verdade, o pastor está falando aqui que as meninas já vieram reclamar que também querem, né? Puxa vida, que bom. Então vou falar com as organizadoras aí para montarmos também
para as moças, tá bom? Vai ser uma benção. Então você, rapaz que ainda não veio, não espere alguém te trazer pelo braço, ou nós irmos até você. E lembrando sempre que as ministrações estão todas no site, né? Hoje à noite o André deve novamente avisar sobre isso, mas nós temos já um site no ar, funcionando muito bem, e estão lá todas as ministrações, o ano passado todo, esse ano, tudo bem organizado, tanto no site quanto no YouTube. Não deixe de ver, ouvir e aprender, e passar para outras pessoas também. Isso é uma prática bem interessante, né? Às vezes você ouve a respeito de um tema aqui e você lembra de alguém que, puxa vida, aquela pessoa poderia ser ajudada por esse tema. Vá lá, pegue o link e passe para essa pessoa que você gostaria que ouvisse, né? Eu creio que nós podemos abençoar muitas pessoas através de palavras que têm sido ministradas aqui, amém? Antigamente a gente pegava CD, né? Agora você tem a facilidade, olha. É só mandar um link que fica fácil para a pessoa ouvir no próprio celular. Muito bem. Nós usamos como base o texto de Jeremias, falando sobre as veredas antigas, né? E falamos um pouco a respeito de retomarmos aí a cultura. Tá dando, né? Ok. Tá igual aqui. Retomarmos e voltarmos às culturas antigas, culturas que os nossos pais viveram, culturas que foram estabelecidas, mas que infelizmente ao longo do tempo o diabo tem conseguido desvirtuar isso. E nós vamos continuar falando um pouco sobre isso, mas em relação a um outro aspecto desse plano de família, mas a base continua a mesma, né? E o texto de João 8,44 diz que o diabo, como pai da mentira, ele tem feito um trabalho inteligente, e nós, como igreja, temos permitido com que ele entre nas nossas casas, de maneira sutil, mas nós vamos nas nossas casas e, consequentemente, na igreja, porque a igreja é feita de famílias, né? Então, se o diabo consegue promover discórdia na minha casa, automaticamente ele conseguiu promover discórdia na igreja, porque a igreja é formada pela minha casa também, pela sua e pela de tantas outras pessoas. Então, nós falamos a respeito de questões de divórcio, como ele tem trabalhado nisso, e ele vai implementando essas coisas e nós não vamos percebendo. E quando a igreja percebe, isso já está sendo adotado como algo comum, normal, né? E aí nós entramos naquele mesmo looping das pessoas que falam, tudo é normal, olha, todo mundo faz. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver o fato de eu ser crente, é normal. Separar é normal. E fazer tantas outras coisas é normal. E o próprio Deus, né, a Bíblia diz lá em Atos, um texto que nós lemos, que quando o anjo, ou quando Pedro teve a visão, a Bíblia diz que na visão, a palavra que veio a ele foi, não torne comum aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou. Então, nós não podemos permitir com que essas coisas venham a nós e nós passemos a entender como coisas comuns. Não são. Não é comum se divorciar. Aliás, Deus odeia, é o que a Bíblia diz, Deus odeia o divórcio. O comum para Deus é você e eu estabelecermos família, nos casarmos e, de acordo com a palavra dele, a nossa aliança vai até que a morte nos separe. Nós falamos sobre isso o ano passado, né, a respeito de aliança, e esta aliança é o que protege a nossa família. Os nossos filhos estão protegidos dentro dessa aliança, que nós temos como casal e é estabelecida inclusive com o Senhor. A família que você tem com a aliança que você tem com a sua esposa, ela protege toda a sua casa. Porque Deus faz parte dessa aliança também. Inclusive a Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo
do Altíssimo, à sombra ou debaixo da sombra do Onipotente descansará. Você está guardado. E quando nós temos algum problema dentro dessa aliança, a Bíblia diz lá, Jesus falando no Novo Testamento, é como se nós permitíssemos que o valente da nossa casa fosse amarrado, para que o diabo entre e faça aquilo que ele quer fazer. Se você quiser saber mais um pouco disso, vá lá nas ministrações de família do ano passado, tem tudo lá no nosso canal, lá está bem explicado a respeito desse tema, mas vamos avançar. Queria que você abrisse a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Diz assim, desculpa, eu pus o 27 aí, mas eu queria dizer o 29, tá? Mas nós vamos ler depois o texto completo, mas o que eu vou ler agora é o 29. Diz assim, não saia, Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O texto aí no slide está incorreto, tá bom? Então é o 20... Isso, 27 é não deis lugar ao diabo. E João 10,10 é um texto bem conhecido nosso. João, capítulo 10, versículo 10, diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim, isso é Jesus falando, para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque este é o dia que o Senhor fez. E nós te louvamos porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Nós te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua graça nos alcançou e ela tem nos transformado. E nós queremos, Senhor, pela graça, pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós, sermos transformados dia a dia, de glória em glória, Senhor, de degrau em degrau, subindo para sermos cada vez mais parecidos contigo, subindo o nível daquilo que nós entendemos como princípio para a nossa vida. E nós temos, Senhor, como base a tua palavra. E nós queremos que ela venha realmente a nos ensinar, nos corrigir, nos instruir, Senhor, em justiça, para que possamos crescer. Nós não queremos ser e ficar como meninos inconstantes, mas nós queremos crescer, Pai, para sermos cada vez mais parecidos contigo. É isso que nós te pedimos, Senhor. Que a nossa família seja um exemplo, que as nossas atitudes sejam um exemplo para as pessoas que ainda não te conhecem. E através das nossas ações, eles possam querer te conhecer e ter um encontro contigo. É isso que nós te pedimos, Pai. Nós queremos que o Senhor venha curar aquilo que está doente na nossa alma, no nosso corpo, na nossa casa, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Nós vamos... Como eu disse, na semana passada nós falamos algumas coisas, trouxemos algumas informações, não é? Daquilo que está disponível a todos, a respeito desse tema divórcio e como isso tem influenciado, como isso tem entrado na cabeça das pessoas e tem adotado isso como algo comum. E hoje eu fiz a mesma coisa, vou trazer uma informação também a respeito de coisas que acontecem
não só dentro da igreja, mas no mundo todo, mas para que sirva como alerta, né? É um outro viés, é uma outra direção dentro do assunto de família, e eu queria que você fosse atento. De repente você não passa por esse problema, graças a Deus por isso, mas infelizmente muitas pessoas passam, seja dentro da igreja ou seja fora dela. Muitas pessoas, especialmente mulheres, têm passado por isso, e a Bíblia diz que aquilo que nós falamos, aqui nesse texto que nós lemos de Efésios, ele pode promover graça e edificação aos que ouvem aquilo que sai da nossa boca. Então eu queria que nós lêssemos o texto todo, desde o versículo 17 do capítulo 4 de Efésios. E é interessante que o capítulo 4 de Efésios, eu não sei se você lembra, mas a primeira parte dele, desde o versículo 1 até o 16, está falando exatamente da obra que Jesus fez para colocar pessoas na igreja, colocar uma organização dentro dessa igreja local, para que nós pudéssemos ser edificados como igreja e pudéssemos crescer todos, para que todos cheguemos, é o que diz o texto, à estatura completa de Cristo. Então, aquilo que nós estamos falando aqui é para todos nós. Nós temos falado já há algum tempo, não é interessante que umas pessoas fiquem saudáveis e outras estejam raquíticas, outras estejam desnutridas. Todos nós precisamos crescer. Todas as nossas famílias precisam ir bem. Todos nós precisamos dar certo aonde nós estamos plantados. E a Bíblia diz que nós somos como uma árvore, plantada em um ribeiro de águas, ou junto, do lado de um ribeiro de águas. E nós temos que dar fruto na estação própria. As nossas folhas não vão cair e tudo aquilo que nós fizermos vai prosperar. É o que a Bíblia diz. Você crê nisso para você? Eu também creio. Então todos nós precisamos crescer, porque há um caminho a ser percorrido para que nós cheguemos a isso. Existem coisas que nós precisamos tirar da nossa vida para que coisas novas venham. A Bíblia diz inclusive isso, que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que a Bíblia diz. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Como você e eu podemos renovar a nossa mente? Pela palavra, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então é da vontade de Deus que nós cresçamos. Não acho que é normal você ou alguém não crescer. Não acho que é normal nós não crescermos. E se você tem uma criança em casa e ela não está crescendo e a outra está, o que você faz? Você fica tranquilo? Não. Você vai buscar ajuda. Vai no médico, vai dar vitamina, taca algum chá de alguma coisa nessa criança, faz o menino comer, não é assim? Ou você deixa lá, de qualquer jeito? Não, nós vamos fazer alguma coisa. Você bate ovo de pato e mistura com biotônico Fontoura, não é? E dá para o menino, para crescer, não é assim? O ovo é de pata, desculpa, né? Pato não dá ovo, quem dá é a pata. Errei o gênero. Mas é pata, irmãos. Sei lá qual é o ovo que você vai dar, pode ser de galinha, de pata. Mas você faz alguma coisa, né? Para o menino crescer. Esse é o fato. Nós não podemos achar que é normal ficar raquíticos. Então vamos lá. Versículo 17 aí de Efésios diz: Eu digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Então, nesses primeiros 3 versículos aqui do texto, Paulo está falando:
vocês não podem mais andar desse jeito. Quando ele diz gentios, nós podemos entender aqui aqueles que ainda não, trazendo isso para hoje, aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que ainda são ímpios, aqueles que ainda não tiveram ou que não receberam em sua vida a graça, essa que nós cantamos, que é inclusive transformadora. Então nós não podemos ser como eles, é o que a Bíblia diz. Versículo 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou seja, o espírito do vosso sentido é na sua mente. Esse não é o Espírito Santo, porque é um espírito com letra minúscula, então ele está falando da sua mente. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele vai dando uma série de dicas agora, de coisas que nós fazíamos e não podemos fazer mais. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E aí ele entra no texto que nós lemos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. E o 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Obviamente, Paulo provavelmente teria uma série de outras coisas a dizer aqui. Aquele que, como ele disse, aquele que roubava antes, não roube mais. Aquele que maltratava antes, não maltrate mais. É que, imagina o tanto que ele ia escrever para falar, aquilo que você fazia, não faça mais. E ele resumiu. O homem velho não pode mais dominar a sua vida. Você agora tem um homem novo. O Espírito Santo habita dentro de você. O seu espírito foi recriado, você nasceu de novo. Aquilo que você fazia antes já não combina mais com o seu novo estilo de vida. É isso que ele nos diz aqui. Irmãos, nós temos tido ainda dentro do campo de família coisas que acontecem dentro de casa que são terríveis. E essas coisas estão muito flagrantes hoje. E é sobre isso que eu vou falar. Do aspecto ainda entre casal ou casais, marido e mulher. Eu não preciso vir aqui falar sobre violência física, porque eu tenho certeza que você, como homem, sabe que não é direito seu usar de violência física com a sua esposa. Obviamente, esposa também não é direito seu usar de violência física para com seu marido, não é? As pessoas focam tanto na questão da violência que os homens exercem sobre as mulheres que acabam esquecendo de citar que a mulher também não tem direito de usar violência sobre o homem. Mas é comum, né? Infelizmente é mais comum, aliás, gigantescamente comum, em sua maioria absoluta, homens é que são violentos fisicamente contra as mulheres. Mas eu não vou falar sobre a violência física, porque a violência física é algo que é tão óbvio, que eu acho que você... não precisamos falar sobre isso. Nem se nomeia entre vós, o pastor está dizendo. Porque é óbvio. Né? Um homem
que usa de violência com a sua mulher física, batendo nela, empurrando, seja lá o que for aí o tipo de violência usada, ele tem que ser preso. Então, eu espero que não seja o caso de ninguém aqui. E vamos em frente. Mas eu queria falar sobre uma outra violência. Sobre a violência na cabeça. Não se preocupe se você não está conseguindo ler, eu só quero que fique claro. Eu vou ler. Todos os textos que estão aqui eu vou ler, tá bom? Então, não, é pequeno, mas a Nádia até me perguntou, mas está muito pequeno o texto. Eu falei, mas eu quero que fique claro para as pessoas que eu não tirei isso da minha cabeça. Então, isso aqui é uma pesquisa do Google. Todos nós temos acesso a isso. Eu vou ler algumas coisas que falam não sobre um abuso físico, mas sobre um abuso psíquico, que infelizmente tem acontecido dentro das nossas casas muitas vezes. Diz assim, abuso psicológico. Então eu coloquei lá a pesquisa sobre violência psicológica. Abuso psicológico, também conhecido como abuso emocional ou abuso mental, caracteriza-se quando uma pessoa submete ou expõe outra a um comportamento que pode resultar em traumas psicológicos, como ansiedade, depressão crônica ou transtorno de estresse pós-traumático. É o que diz aí o texto. Olha que interessante, quando eu coloquei esse tema, violência psicológica, apareceram aproximadamente 36 milhões de itens relacionados a esse assunto. É bastante, não é? É bastante artigo ou notícia escrita a respeito de um determinado assunto. É bastante coisa. Vamos continuar. E aí sempre aparece isso aqui, ó. Coisas relacionadas a essa pesquisa. O que causa violência psicológica, o que é tortura psicológica, o que é violência psicológica verbal, e ele vai falando sobre vários aspectos a respeito disso. Coisas terríveis que, infelizmente, são comuns hoje em dia de acontecer. Eu queria falar sobre isso para nos alertar, porque às vezes nós achamos que nós estamos livres disso. Infelizmente, nós não estamos. É o que mostra, né? E a Bíblia diz que nós não deveríamos ter isso no nosso meio. Obviamente, nós não deveríamos ter isso no mundo todo. Mas é até de se entender que, pela ação maligna, nós lemos um texto que diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O diabo ele tem roubado a dignidade das pessoas, ele tem destruído psicologicamente as pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar tanto quando eu era pequeno, aliás, eu nunca ouvi falar esse termo, depressão. Alguém aqui já tinha ouvido falar? Quando você era pequeno? Agora, depressão é igual pão, quase que você compra na padaria, depressão. Não é? Exatamente, a gente só ouvia falar de depressão, aquela depressão na rua, em placas de trânsito, né? Cuidado, depressão à frente. Agora está normal, as pessoas estão sofrendo disso, então a pessoa trata depressão como gripe. Ah, estou com gripe. Agora você vai para a pessoa, estou com depressão, estou com síndrome do pânico, estou com qualquer coisa relacionada a isso. Eu não estou falando que isso é invenção, é frescura, nada. Eu estou falando que isso é prejuízo causado por questões psicológicas que têm acontecido dentro de casa. Aí eu separei algumas aqui para a gente ler. Tortura psicológica, violência psicológica verbal, violência psicológica moral e violência doméstica psicológica. Olha que interessante. O que é uma tortura psicológica? Você já ouviu falar sobre isso alguma vez? Diz assim: a tortura psicológica contra a mulher é considerada violência doméstica nos casos em que é perpetrada
E aí, perpetrada. Perpetrar é cometer uma ação condenável. Tá? Perpetrada pelo seu companheiro, marido, namorado ou em qualquer relação interpessoal em que o agressor tenha convivido ou conviva no mesmo domicílio que a vítima e que se observe intensa aplicação de maus tratos psicológicos. Às vezes nós achamos que falar não tem problema, né? Mas a Bíblia diz, olha, o que eu acho interessante da Bíblia é que ela se antecipou a todas essas coisas que nós vivemos hoje. Alguém pode falar assim, mas a Bíblia não fala sobre isso. Como não? Se Paulo falou, não saia da sua boca nenhuma palavra que não traga edificação ou dê graça aos que a ouvem, o que ele está falando? Não faça tortura psicológica. Isso está incluído aí, porque tortura psicológica edifica alguém? Faz bem a alguém? Então a Bíblia diz, não faça. O que é violência psicológica verbal? Violência verbal é um comportamento agressivo, caracterizado por palavras danosas, que têm a intenção de ridicularizar, humilhar, manipular e ou ameaçar. Assim como acontece com a violência física, este tipo de agressão afeta significativamente a vítima, causando danos psicológicos brutais e irreparáveis. E a Bíblia diz, não saia da vossa boca nada, nenhuma palavra que não promova edificação. Eu creio que você entende que essas coisas aqui não promovem edificação. Como é que uma mulher agredida verbalmente vai se sentir melhor, vai ter a sua autoestima elevada? Pelo contrário, ela vai ter problema de autoestima. Por enquanto nós estamos falando apenas de marido e mulher. Mais um. O que é a violência psicológica e moral? Eu só peguei aqueles que tinham definições diferentes. Olha que interessante essa aqui. Violência psicológica e moral são punidas pela lei Maria da Penha. Ninguém consegue perceber que esconder um documento de uma mulher ou rasgá-lo é uma violência patrimonial. Por exemplo, ele quer dizer o seguinte, primeiro ele está falando, a violência psicológica também pode ser condenada pela lei Maria da Penha. Então, se você não sabia disso e falava, eu não deixo marcas, então a minha mulher não pode me processar ou me denunciar na delegacia. Pode sim, mesmo que as suas marcas não forem físicas. Se tiver testemunho, você vai dançar. E seria bom que dançasse mesmo, para aprender a não fazê-lo, não é? Mas ele está falando sobre um exemplo. Alguém que pega um documento de sua esposa, que ela poderia usar para benefício, por exemplo, para trabalhar, ele vai lá e rasga, fala, não vai trabalhar coisa nenhuma, vai ficar em casa. E o texto diz, o artigo diz que isso é uma violência, uma violação patrimonial. Você está tirando algo dela e usurpando, tomando poder sobre aquilo que não é seu, mas é dela, uma carta, uma correspondência, alguma coisa, rasgando e falando, não, você não vai fazer isso, isso não é seu, quem manda aqui sou eu. E aí ele dá alguns exemplos, quebrar copo, xícara, pratos, é violência e está enquadrado aí na mesma lei. Às vezes, nós não brigamos fisicamente, mas taca copo na parede, tudo isso para quê? Para criar um ambiente de medo, para criar um ambiente desfavorável à pessoa que está sofrendo aquilo, para que você fique por cima. E aí com isso você pode aplicar então as suas atrocidades aí. Violência psicológica é a forma mais subjetiva de agressão contra a mulher. Saiba como identificar. Diferente do que se imagina, não é preciso ser agredida fisicamente para estar em uma relação violenta. Algumas palavras e atitudes podem
ferir a autoestima da mulher tanto quanto, e aí ele quer dizer, o abuso físico, não é? E aí uma pergunta para nós. Será que existe algum tipo de violência doméstica no meio da igreja? Essa pergunta não é retórica, ela pode ser respondida. Você acha que sim ou que não? Você acha que no meio dos crentes, é isso que eu quero dizer, existe esse tipo de abuso psicológico? Quem acha que não? Pela falta de não, eu vou entender que todo mundo acha que sim, não é? Quem acha que sim? Sim, aí muita gente, hein? A maioria esmagadora. E aí nós podemos pensar, mas a Bíblia diz, Paulo falou, as mulheres estejam caladas. Alguém poderia levantar e falar, isso é bíblico, irmão. Quem manda é o homem. Isso é uma das maiores invertidas, não é investidas, não, invertidas bíblicas, né? Isso é o que se diz, usar a palavra, tirar o texto fora do contexto para usarmos de acordo com as nossas conveniências machistas. A Bíblia não pode e não dá nenhuma base para que eu, qualquer homem, qualquer marido, qualquer mulher, seja violento com o seu parceiro ou o agrida em nome da Bíblia. A Bíblia dá sim algumas direções em como nós, como marido e mulher, devemos agir para termos uma vida melhor. Mas em momento algum a Bíblia diz, maltrate. Irmãos, e o maior exemplo disso não foi dito, ele está registrado como exemplo para nós. Leia todos os textos em que Jesus se relacionou com as mulheres, se relacionou, obviamente, eu quero dizer, teve diálogo, manteve conversas, e você vai ver que em nenhuma delas Jesus fazia apologia à violência. Pelo contrário, você deve entender e lembrar que naquela época era muito pior do que hoje a questão do machismo. Hoje, as mulheres estão empoderadas. As mulheres hoje são tratadas com os mesmos direitos que os homens. Estão buscando isso cada vez mais. E eu não estou falando nada contra isso. Isso é uma realidade que nós temos hoje. Mas no tempo em que a Bíblia foi escrita ou foi vivida, isso eu estou dizendo pouco mais de 2000 anos atrás, pelo menos o Novo Testamento, não estou nem falando do Antigo, mas no Antigo também nós vemos exemplo de mulheres que chamavam seu marido de Senhor, Sara e Abraão. Mas eu nem estou falando lá atrás, estou falando de algo mais recente, que é o tempo de Jesus, 2000 e tantos anos atrás. A Bíblia fala de momentos em que Jesus encontrou com mulheres e os homens até entenderiam como normal ele nem olhar para elas. Mas a Bíblia diz que Jesus ele revolucionou até nisso. Quando trouxeram uma mulher adúltera diante dele e falaram, e aí, vamos fazer o quê? Vamos matar, vamos fazer o quê? Vamos livrar, o que você acha? Ele espantou os caras, né? Falou, bom, então comece aí, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que de repente todo mundo foi embora, e ele perguntou para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela falou, não tem ninguém mais. Ele falou, então também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus livrou ela, tratou ela de uma maneira de cavalheiro. Ele não falou, é assim que você tem que tratar, mas ele fez. A Bíblia diz que Jesus se deslocou, deixou de estar com homens para ir tomar café na casa de duas mulheres, Marta e Maria. O termo café é por minha conta. Mas a Bíblia diz que Jesus esteve na casa delas. Sentou-se com uma delas e a outra foi fazer os afazeres domésticos. O que você entende como afazeres domésticos? Qualquer coisa parecida com fazer, inclusive, café. Não é? Então Jesus esteve com mulheres, sem nenhum
problema de preconceito que as pessoas tinham a respeito disso. E ele tratou ela super bem. Ou você acha que Marta ou Maria, foi Maria que sentou no pé dele? Foi Maria. A Bíblia diz que Maria sentou-se aos seus pés para o ouvir. Você acha que uma pessoa que está sendo maltratada por alguém vai ter interesse de ouvi-lo? Eu acho que não. Mas a Bíblia diz que elas tinham Jesus como amigo. Tanto é que quando Jesus chegou lá no enterro, no enterro de Lázaro, que já tinha até acontecido, elas foram correndo e falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque elas tinham plena confiança nele, era um amigo. Era amigo tanto delas quanto de Lázaro. A Bíblia não diz que Jesus era amigo só de Lázaro e por isso sobrava amizade para elas. Não, a Bíblia diz que a família era amiga de Jesus, inclusive as mulheres. E Jesus parava para dar atenção a elas. Jesus tratava-as com respeito. Jesus, na hora de sua morte, se preocupou com a sua mãe e falou: mulher, eu estou indo, mas está aí alguém que pode cuidar de você, eis aí o teu filho. João, né? Está aí a tua mãe, cuida dela. Jesus se preocupou, ele tinha preocupação com as mulheres. Em nenhum momento ele as tratou com desprezo, com desatenção. A Bíblia fala de uma outra ocasião em que Jesus estava sentado na casa no meio de um monte de homem machista. Uma mulher chegou e começou a quebrar e derramar azeite, lavar os pés dele e beijá-lo. O que os homens disseram? Olha só, nem percebe que é uma pecadora. Jesus reverteu a situação. Falou assim: eu cheguei aqui, vocês não me deram nem um ósculo, nem me cumprimentaram. Ela, desde que chegou, não para de beijar os meus pés. Então Jesus, mais uma vez, tirou a mulher daquela condição de inferioridade e colocou ela em destaque. Jesus não dá base para nenhum de nós tratarmos mal nem a sua e nem a de outrem. Mas é interessante que o problema não é com a de outrem, não é com as irmãs da igreja, o problema não é com as que são da rua, o problema é dentro de casa. E você vai ver isso também aqui. Então a Bíblia não dá base a nós, a você marido, ou a eu, ou a nenhum homem, a fazer isso. E você fala assim: ah, mas eu não tenho esse problema. Amém, irmão, glória a Deus, que bom. Mas de repente, alguém aqui tinha, não é? Eu digo tinha, porque você precisa deixar, se você tem. Você tinha. E se você não consegue largar disso, peça ajuda. Irmã, se você tem sido psicologicamente abusada, peça ajuda. Não deixe. Não deixe com que alguém continue destruindo a sua vida, a sua cabeça, a sua mente, em nome de Cristo. Olha que interessante, respondendo às nossas perguntas. 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. 40%. Sabe o que é isso? Em 100, 40 mulheres são de dentro da igreja. É muito ou é pouco? É muito, né? Não deveria ser nenhuma. Não é? Se não deveria ser nenhuma, 40 é demais. 10 já seria muito. 40, irmãos, quase a metade está dentro da igreja. Quase a metade está dentro da igreja. Não esperávamos, eu vou ler o texto, não esperávamos encontrar no nosso campo de pesquisa quase 40% das entidades declarando-se evangélicas. Diz um trecho do relatório divulgado de acordo com a informação da Rede Super. Rede Super é uma mídia de rádio e TV da Igreja Batista da Lagoinha, com base lá em Minas Gerais. A surpresa não é maior do que a preocupação que existe sobre o contexto das agressões. Muitas das vítimas dizem sentirem-se coagidas. Olha que interessante. Interessante negativamente. Muitas das vítimas dizem sentirem-se coagidas por seus líderes religiosos
a não denunciarem os seus maridos. Eu vou interromper e dizer que, de minha parte, eu creio que o nosso líder corrobora com isso. Irmã, nós não compactuamos com isso. Se você tem sido agredida, denuncie. Seja para a igreja, seja para a justiça, para quem você acha que tem que ser. Não fique aceitando isso em nome de uma proteção bíblica. Você não é obrigado. A violência do agressor é combatida pelo poder da oração. Isso é o que dizem os crentes santarrões. A violência do agressor é combatida pelo poder da oração. As fraquezas, entre aspas, de seus maridos são entendidas como investidas do demônio. Então, a denúncia de seus companheiros agressores as leva a sentir culpa, no modo de se entender estarem traindo o seu pastor, a sua igreja e o próprio Deus. Isso é o que diz o documento. Então as mulheres falam assim: eu não posso denunciar. Olha só, se eu denunciar, eu vou trazer um escândalo ao meio evangélico. Se eu denunciar, eu vou atrapalhar e as pessoas vão saber o que acontece aqui na igreja. Não, irmão, as pessoas vão saber o que acontece na sua casa, não é na igreja. E a igreja é feita da sua casa. Eu falei aqui há um tempo atrás, nós vivemos uma onda aqui de algumas pessoas orando e falando, e para mim é algo muito óbvio: há pecado no altar. O pecado em si tem vida própria? O pecado sozinho, como um fantasma, pode vir aqui sentar no altar? Não. O pecado vem através de quem? Das pessoas. As pessoas saem de onde para vir para a igreja? De casa. Então o pecado nasceu aonde? Em casa. O pecado não nasce no altar. O pecado nasce em casa e vem para o altar. Assim como ele vem para a igreja toda, não só para o altar. Então é uma tolice falar: tem pecado no altar. Tem pessoas no altar. Se as pessoas estão em pecado, o pecado vem junto. Se as pessoas estão livres do pecado, o pecado não está no altar. A santidade está. Então nós temos que trabalhar onde? Na causa raiz. Onde é a causa raiz? Dentro de casa. Você não tem que trabalhar no efeito. Qual é o efeito? O efeito é pessoas que estão em pecado, estão dentro da igreja, cantando, pregando, sentada no banco, atendendo na porta, cuidando do som, dando aula na classe da escola dominical, estão dentro da classe da escola dominical, estão em qualquer lugar, dentro da igreja, e não só na igreja, no mundo todo. Mas nós vamos tratar o quê? Vamos tratar o pecado na igreja? Não, irmãos, nós vamos tratar o pecado em casa, denunciar o pecado. E o pecado você não consegue tratá-lo se você não cortá-lo. E cortar às vezes dói, é uma cirurgia. Então, meu irmão, se você pratica essas coisas, eu lhe digo, a sua esposa tem que te denunciar mesmo. Misericórdia, mas eu sou diácono. Você podia ser o Papa. Só que você nem ia estar casado, né? Porque o Papa não casou. Tá bom, vou dar outro. Você podia ser o apóstolo. Se você está praticando essas coisas, você tem que ser denunciado. Ou vamos colocar aqui na frente uma balança. Qual é mais pecado? Trair ou fazer violência doméstica psicológica? Trair, né? Lógico. Pecado é roubar. Pecado é matar, mas só falar para a mulher: você é uma inútil, e o meu ministério só não está melhor porque eu escolhi mal, porque você é uma âncora que está me prendendo. Isso não é pecado. Qual é mais pecado? É diferente ou é igual? É igual. É a mesma coisa. Claro, a violência,
Isto gera desencadeia outras coisas. É o que o Samuel está comentando. E é fato. Mas existem pessoas que, infelizmente, têm medo. Justamente por essas questões. Eu acho até, arrisco a dizer que dentro da igreja, hoje as pessoas têm mais medo do que fora. Porque fora da igreja, as pessoas estão aí, como eu disse, né, empoderadas e tem esse movimento todo de feminismo, né, e as pessoas estão dando cada vez mais, e eu não estou falando que isso é errado, não, mas as pessoas estão cada vez mais falando, ei, homens, vocês têm a mesma obrigação das mulheres e elas a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de andar recentemente com uma pessoa de uma determinada empresa, e ela falou que na empresa onde ela trabalha, vou voltar um pouquinho antes, para você entender. Hoje, ainda a lei diz o seguinte, quando uma mulher engravida, ela tem, quando nasce a criança, ela tem direito a uma licença à maternidade. Você sabe disso, não é? Normalmente, se eu estiver errado, Marcelo, os irmãos que compreendem dessa área, normalmente é de 4 ou 5 meses, 4 meses, mas aí, via de regra, a mulher já aproveita suas férias e aí junta dá 5 meses. Aí, como ela tem mais 1 mês de poder sair mais cedo do trabalho para amamentar, isso vai para 6 meses. Então, algumas abrem mão, ao invés de eu sair mais cedo, eu quero ficar mais uns dias em casa e tal. Então, a mulher tem esse período para ficar em casa, cuidando de seu filho. E alguns poderiam dizer, que bom, licença maternidade. Irmão, ela vai trabalhar mais na sua licença maternidade do que se ela estivesse no trabalho. Você sabe disso, né? Então, não é uma folga. Não é uma folga no sentido férias da palavra. É um período de adaptação, porque não é fácil, né? Se tornar mãe. Seja mãe pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, não importa. É uma adaptação que a pessoa precisa passar por aquilo e também para se reabilitar no corpo. Via de regra também, a lei diz que o marido tem 5 dias de direito à licença paternidade. Por que essa lei de 5 dias? Porque o homem, a lei entende que o homem precisa de alguns dias para ir lá registrar seu filho no cartório, porque a mãe está impossibilitada disso. Então ele vai dar ali as primeiras assessorias, mas é muito pouco, você concorda? 5 dias perde 6 meses e é quase nada, né? A irmã ali balançou a cabeça e eu entendi que ela disse, não vale quase que de nada. Mas enfim, é a lei. Olha que interessante, essa empresa contemporânea aí do nosso tempo, moderninha que já ela estabeleceu que o homem também tem 40 dias de licença paternidade. E é normal que os homens também deixem para tirar as suas férias ali naquele período e fiquem 70 dias em casa. O que eu acho estranho é o motivo, porque eu acharia perfeitamente compreensível, e até acho, que o homem ajude a sua mulher. Mas o que essas pessoas dizem é o seguinte, a mulher é colocar um peso, né? A mulher não tem o dever de fazer isso sozinha, não. Você tem que ir lá também. Dá a impressão que, tipo assim, do jeito que eu estou me ferrando, você tem que se ferrar também. Eu não gosto de ver por esse ponto. Eu acho a iniciativa ótima, mas eu acho que assim, mulher, que bênção, você tem 6 meses para se adaptar à sua nova função de mãe. Que ótimo o marido ter também uma grande parte disso, praticamente a metade, para compartilhar com você, para te ajudar, para se adaptar. Eu acho ótimo. Não é um olhar feminista, mas é um olhar assim, nós estamos juntos nesse negócio, né? Vamos trabalhar juntos, o filho é nosso, a criança é nossa. Então, eu acho perfeitamente aplaudível esta atitude dessa empresa. Eu não sei dizer se ela é boa, se ela deveria se perpetuar para todas as outras, mas eu estou falando com você algo que acontece. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que o homem tem que ter cada vez mais participação nas atividades femininas, do mesmo jeito que a mulher tem aí buscado
os seus direitos. Mas nós não podemos entender, irmãos, dentro da igreja, que a mulher continua sendo, nunca foi, mas nós não deveríamos entender que a mulher é alguém que poderia ser surrada, agredida verbalmente, agredida psicologicamente, para que tenha a sua autoestima degenerada. Você que se casou, e eu vou falar para vocês, meninas, não seja boba. Você ainda que está namorando, que está noiva, que está... Essa criatura que está do teu lado, ele não vai mudar. Não seja tonta, irmã. Você que acha, não, mas ele é assim enquanto está namorando, ele é assim com a mãe dele, comigo ele não vai ser. Vai, casa então para você ver. Só o saco de boxe é que vai mudar. Mas o murro, irmã, vai continuar o mesmo. Não seja boba, não. Não, ele trata a mãe dele assim, mas é a mãe dele. Ele vai tratar você, se a mãe dele, que é a mãe, ele trata mal, ele chama de você, fala, você tem obrigação, você tem que fazer, a culpa é sua. Se ele fala assim com a mãe, minha filha, com você ele vai falar mais ainda, vai falar, você é pior que você, a minha mãe pelo menos era minha mãe, e você que veio da sua. Só vai descer o nível. E você, boba, acha que não, comigo vai ser diferente. Por quê? Porque ele prometeu. Grande coisa, né? Não vai melhorar. Se você está buscando um marido romântico que te trate bem, você já precisa ter um namorado que te trate bem. Mas ele vai te tratar bem mesmo, porque ele é teu namorado, está querendo te conquistar. Você precisa entrevistar a mãe dele. Você precisa entrevistar as irmãs dele, ou a irmã. Veja se ele trata bem ela. Se ele chama ela de nomes ruins, isso é um bom sinal para você. Se ele deprecia as pessoas da sua casa, da casa dele, não se esqueça, daqui a pouco você vai ser as pessoas da casa dele. E o pior, enquanto você não tiver filho, vai ser só você. Então, se na casa deles tinha 5, 3, 4 pessoas para ele depreciar, na sua casa vai ter só você, enquanto você não tiver filho. Imagina, ele vai canalizar tudo em você. Você vai ser exclusiva. Mas, você é livre. Eu só estou te dando um conselho. Quem já casou, não tem mais o que fazer. Agora precisa agir, mas para melhorar. Mas está casado. Agora, quem não casou, não é obrigado. Então, abra os teus olhos. Olha só, para você tentar ver se você, marido, se enquadra nisso. Você, mulher, tem um homem assim. Eu espero que não, irmão. Espero que aqui, essa palavra, todo mundo possa falar assim, puxa vida, vou indicar para minha vizinha. Graças a Deus, eu não passo por isso. Que bom que todos nós estivéssemos livres disso. Traços que podem ser comuns no perfil dos abusadores. Em outros contextos, tinha vários, tá? Eu peguei alguns aqui só para a gente trazer, eu acho que são mais comuns. Em outros contextos, ou seja, fora de casa, essas pessoas são amigáveis. O que significa isso? Ele só é bravão dentro de casa. Dentro de casa ele xinga, dentro de casa ele fala quem manda aqui sou eu, dentro de casa ele comete esses abusos com as palavras, você é uma burra, você não serve para nada, você não consegue fazer nem isso, seja lá o que for o isso. Olha os teus filhos, acusações. Só que fora de casa ele trata todo mundo bem, né? Trata bem as pessoas, trata bem as irmãs da igreja, trata bem os vizinhos. Quem vê, aí quando a irmã vai denunciar, as pessoas falam, aquele homem, meu Deus, aquele irmão é uma benção. Fala até em línguas. Aquele irmão é tão gentil, tão
abençoado. Estava orando para ter um marido igual aquele. Mas dentro de casa não é bem assim. O segundo item aí diz, tem pouca gestão emocional, ou seja, falta de controle. Tem alguma coisa na Bíblia a respeito de ter domínio sobre o controle? Tem, né? Domínio próprio. Um dos aspectos do fruto do Espírito mais difíceis de trazermos para a realidade de nossas vidas. Mas é muito forte nessas pessoas a falta dessa gestão emocional. O pavio é curtíssimo, rapidamente ele fica agressivo, nervoso e abusivo. Sentimentos contraditórios é o terceiro item, ou seja, ele muda repentinamente, né? Ora, eu me lembro que uma vez eu estava na casa de um parente, e a gente era tudo pequeno, brincando, mas nesse caso, o pai dele tinha problemas com bebida. Então, essa questão dos sentimentos contraditórios, a bebida alterava os seus comportamentos. O pai dele veio, entrou no quarto, deu uma bronca, deu um tapa nele, e nós vimos ele brigando com a mãe também, e a gente sabia que acontecia essas violências na casa deles, e ele saiu de casa, e a gente continuou lá no quarto, brincando quietinho, fazendo o mínimo de barulho possível. Daqui a pouco ele voltou e começou a brincar com a gente. E nós éramos crianças, achamos ótimo isso, né? Mas eu me lembro disso, e quando eu li isso, me veio exatamente essa imagem na cabeça. São pessoas que, do nada, ficam, né, se transformam. Você já assistiu o Hulk? Não esse novo, né? O antigo, aquele do nosso tempo. Você que não quer denunciar o seu tempo, fala, eu vi no YouTube. Mas tudo bem, é o Hulk, aquele do nosso tempo. Toda vez que o cara ficava nervoso, o olho dele ficava verdão e começava o processo de transformação. Mas os Hulks aí, esses aqui, eles são mais rápidos na transformação, não tem musiquinha. O cara na mesa já rapidamente está lúcido, depois já vira louco e depois já volta a ser lúcido. Eu digo louco porque parece. Bipolar. Obrigado, irmão. E é interessante que, quando o cara ainda bebe, a gente pode pôr a desculpa na Kátia, né? Cachaça. Ah, mas é por causa da bebida. Ele, quando bebe, fica assim. E os que não bebem? E os que são assim, sem a ajuda da bebida? E os crentes que não bebem? E de repente tem essas mudanças, não é? Olha outro item aí, tem atitude machista. Atitude machista, não preciso falar disso, né? Qualquer coisa que deprecia alguém, você é mulher, por isso você tem que fazer isso. Isso é coisa de mulher, vá você. Homem não faz essas coisas, é mulher que faz. Então, cuidado você, menina, também que está namorando aí, se o rapaz acha que lavar louça é coisa de mulher, não de homem, ele é machista. Tem comportamento ameaçador. Sabe o que é? Se você continuar, você vai ver o que eu vou te fazer. Aliás, se você continuar assim, eu vou falar com o pastor. Olha, ele inverte. Ele fala, eu vou falar com o pastor. Eu vou falar para o pastor de se eu vim aqui em casa, você vai ver. Vou falar com o pastor, a mulher que você é. Aí a coitada fica com medo, meu Deus. Eu vou falar com o pastor sobre os teus filhos, estão indo mal na escola, a roupa que eles andam amassada. Vou falar tudo de você. E ela fica com medo. Vá olhando aí. São ciumentos, é um traço também. Transformam as suas vítimas em pessoas dependentes deles. O que é isso? Sorrateiramente, o tempo vai passando e quando a mulher vê, ela fala assim, mas eu não posso sair, eu não posso falar. Aí a pessoa que está tentando ajudar fala, mas por quê? Eu vou viver do quê? Eu vou denunciar ele? Ou eu vou sair de casa, eu vou viver do quê?
Mas por quê? Porque eu não trabalho, porque eu não tenho de onde tirar o meu sustento, eu não sei fazer nada, eu tenho essas crianças para cuidar, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui. Né? É melhor assim, porque pelo menos aqui eu como. Estou morrendo psicologicamente, mas estou comendo. Não é? E por último aí, dos pontos que eu anotei, fazem chantagem emocional. Fazem a vítima se sentir culpada. Né? Depois de tudo, ele fala assim, ei, a Bíblia diz que o teu corpo não é seu. É a Bíblia que quer ler junto comigo. Inclusive nós vamos orar aqui, ajoelha. Irmãos, a gente acha assim porque talvez, graças a Deus, não aconteça contigo. Não é fácil para mim compreender esse cenário, porque graças a Deus, nós nunca vimos isso. Não confunda uma pessoa, um pai enérgico, com um homem que comete essas coisas. O meu pai nunca deu moleza para nós, mas o meu pai nunca tratou a nossa mãe com nada perto disso. Então é difícil para mim compreender uma atitude dessa na prática. Mas tem pessoas aqui que viveram em casas assim. E eu queria dizer, tem pessoas aqui que viveram e não vivem mais. Tomara que não tenhamos ninguém, como eu disse, que não viva assim. Tomara que você só use essa palavra para ajudar outras pessoas. Mas se infelizmente há alguém aqui que passa por isso, peça ajuda, levante a mão e grite, porque você não tem que viver a vida toda assim. Isso não faz bem a você. A Bíblia diz coisas a respeito de homens e mulheres, todos, é a igreja toda. Quando Jesus falou, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundante, não é só para homens, não. É para as esposas também. E às vezes nós estamos contentes porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus já tirou tudo isso da nossa casa e você, homem, está feliz porque agora você vive bem. Mas e a sua mulher está vivendo bem também? Na sua companhia? Ou você tem sido usado pelo diabo para roubar-lhe a paz, a dignidade, destruir a sua cabeça? Meu irmão, é só você olhar. Se você está precisando ir com a sua esposa, preste atenção e entenda, você é inteligente. Eu não estou falando se o problema é relacionado a outras coisas, uma morte na família, alguma coisa muito forte que tornou a irmã ou o irmão com um problema desse, isso é outra situação, ok? Eu estou falando assim, se do nada, ou por causa do relacionamento, sua esposa ou você estão precisando ir a psicólogos, estão precisando ir diagnosticar causas de depressão, essas coisas, preste atenção se você não tem sido o causador disso. Entenda, por favor. Talvez nós estejamos sendo usados pelo inimigo para trazer situações ruins. A Bíblia diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só palavras que sejam boas para promover edificação. O que é edificação? Construção. Construção e edificação conota alguém que está crescendo. Eu lhe pergunto, irmão, quando você olha para o lado, você vê a sua família crescendo por causa das tuas ministrações dentro de casa? Você, marido, sacerdote da tua casa, quando você olha para o lado, você vê a tua família, os teus filhos crescendo e evoluindo, principalmente por causa das palavras que você tem ministrado em casa, a eles? Essa pergunta é retórica, você não precisa responder, só pensa nela.
Porque o que adianta nós pregarmos na igreja e fazermos com que a igreja cresça, mas se a nossa casa está definhando e não está crescendo? E eu não estou falando que é por causa das atitudes adversas, estou falando exclusivamente por causa da tua palavra, por causa das tuas. Você é uma pessoa que põe as pessoas para cima ou para baixo? É só analisar, você se conhece. Ninguém melhor do que você e eu mesmo para responder essas coisas a respeito de cada um de si. Será que nós temos sido canal de bênção ou temos sido canal de maldição na vida da nossa família? Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler esses textos aí, 2 textos. Obviamente tem mais um monte a respeito disso, mas eu escolhi 2. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Tem como ligar isso? Provérbios, capítulo 12, verso 18, diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, vírgula, mas a língua dos sábios é saúde. Irmão, quando a Bíblia diz é saúde, o que você entende? O que é saúde? Coisa ruim ou coisa boa? Saúde é coisa boa. A Bíblia diz a língua dos sábios é saúde. Mas o texto diz, há alguns cujas palavras são como pontas de espada. E eu lhe pergunto, a ponta de espada, ela serve para ferir ou para ajudar? Para ferir, para machucar. Não é? Há aquele exemplo que o pastor Rui sempre dá, quando ele está ministrando a respeito de casais, da madeira, não é? Se você não se lembra, eu vou contar. Então ele dá o exemplo de uma pessoa que cada vez que ela era agredida verbalmente, ela aplicava um preguinho lá na madeira, uma tábua de qualquer pedaço de madeira. Ela ia martelando lá alguns pregos. Agrediu verbalmente, martela um prego. Agrediu de novo, martela outro prego. E assim foi, encheu a madeira. Aí de repente ela contou, olha isso aqui, está vendo essa madeira que já não tem mais quase lugar para pôr prego? Aí o agressor ficou chateado, né? Puxa, o que é isso? Falou, isso aqui é cada vez que você me falou uma palavra agressiva. Aí o cara caiu em si e falou, nossa, mas como eu posso fazer para reverter? Falou, vamos fazer o seguinte, cada vez que você me pedir perdão agora, eu vou tirar. Aí o cara ia, em vez de agredir, falar, me perdoa, porque um dia eu fui assim e tal, ela foi tirando os pregos, até que chegou e falou, olha que bom, equilibrou, o cara ficou feliz. Aí ela falou, mas as marcas não dá para tapar. Então, por mais que a gente... e normalmente essas pessoas, os agressores, eles têm a lágrima de crocodilo, né? Depois que se arrepende, dá aquele senso de arrependimento de noite, ou depois que ele fez aquela atrocidade, aí ele quer resolver, não, me perdoa, nossa, eu não sei, esse diabo que entra em mim, esse cão, não é o diabo não, irmão, é o diabo do homem, como o pastor sempre às vezes fala aqui, né? É o diabo, coitado do diabo. O diabo não tem nada a ver com isso não, irmão, é você mesmo. O diabo já fez o que ele tinha que fazer. Ele plantou na sua cabeça isso como sendo uma atitude normal. E você agarrou isso. Mas agora não é o diabo.
E normalmente essas pessoas depois choram, se arrependem. Eu nunca mais vou fazer isso, né? Eu prometo para você, viu? Foi a última. E você fica, remorso, lógico. Exatamente, remorso, e chora, e fala que não vai mais fazer, mas já furou. Então, olhe para a Bíblia. A Bíblia diz que as palavras são como pontas de espada. Às vezes você não tem levado a sua esposa ou a sua família ao pronto-socorro para tratar de feridas físicas, olho roxo, boca cortada e tal, mas você tem feito agressões que a Bíblia diz que são tão ruins quanto as físicas, e não só a Bíblia, mas as pesquisas que nós lemos aqui dizem. Agressões que fazem essas pessoas terem problemas sentimentais, problemas psicológicos, estão com medo. Por que você acha que aumentou tanto esse negócio de síndrome do pânico? Pânico do quê? Às vezes o pânico está dentro de casa. Quando o cara acorda, pronto, o pânico acordou. O cara chega à noite, o pânico chegou. Então, irmão, a síndrome do pânico é de você, que é o pânico. Se você não sabia, acabei de te contar, né? Quer ver uma coisa fácil? Se você perceber que tem assuntos na sua casa que você não está envolvido, pode ter certeza, irmão, você é um desses que fazem violência psicológica. Porque as pessoas não podem compartilhar nada com você, que você já agride, já fala, já briga, já fica nervoso, já usa a Bíblia, inclusive, para admoestar. É um chato. É o pregador, né? Mas só cajado, dentro de casa ainda. Aí você fala, mas é que eu sou duro, eu sou igual o pastor Disseu. Irmãos, eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, mas entrevista o filho dele que está aqui, ou as suas irmãs, todos eles, a vida inteira falavam, este homem que quando sobe no púlpito está revestido de uma autoridade e prega, muitas vezes, de maneira dura a palavra, não é o jeito que ele trata a sua família em casa, não. Então não seja bobo. Eu sou igual o pastor Disseu, eu bato na mesa. Não, irmão. Quem falou que o pastor Disseu age assim na casa dele? Você está enganadíssimo. Então, não tem essas desculpas tolas para a sua, sei lá o que é isso que você tem. Aliás, eu sei, né? Tudo isso aqui que nós falamos. Não seja assim, você não tem direito, homem. A Bíblia diz que você casou-se para ser o sacerdote da sua casa. A conotação do termo sacerdote é alguém que cuida, ministra e faz com que a sua casa floresça, e não ao contrário. Se os seus filhos estão indo bem, e você se orgulha disso, mas a sua esposa está um caco, o seu trabalho está incompleto. Eu diria que ele está terrivelmente ruim. Se os seus filhos estão indo mal também, mais uma eu estou falando desse aspecto, tá bom? Por favor, estou falando do aspecto do que nós estamos falando. A cabeça. Pessoas tristes, pessoas que estão sempre para baixo, pessoas que estão sempre... você percebe que ele vive num ambiente ruim. Quem é que gosta? Você gosta de viver num ambiente ruim? Você gosta de vir à igreja se aqui fosse um ambiente ruim, opressor? Quem é que gostaria, irmão? Ninguém gosta, nem você e nem quem vive com você. Não confunda as coisas. Seriedade não é sinônimo de agressão. Seriedade é sinônimo de fazer as coisas corretamente, mas até alguém que é sério, que é de poucas brincadeiras, não precisa ser agressivo. Como eu disse, o meu pai não é um comediante. Eu acho ele até bastante sério. Já tomei muita bronca dele por querer fazer brincadeira e ele me cortar. Ele é sério. Mas eu nunca ouvi agredir a minha mãe nesses aspectos. Então, seriedade não significa ser agressor. Tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais extrovertidas, brincalhões, tem pessoas que... Mas
Isso não define nenhum perfil. Às vezes o cara pode ser, parece que ele dormiu com o Bozo todo dia, de tão engraçado que ele é. Mas não significa que ele não seja um agressor. Come palhacitos no almoço. Mas de tão engraçadão que é, mas o cara agride verbalmente dentro de casa. E aí? Então não significa ser uma pessoa séria, ser uma pessoa brincalhona. Significa como ele é dentro de casa. E nós não precisamos ser desse jeito, aliás, nós não podemos, e a Bíblia diz que você não pode. E eu vou lhe falar uma coisa, irmão, se você tem sido assim, é pecado, e você está em pecado, e por causa disso você vai para o inferno. E a família que Deus colocou nas tuas mãos, Deus vai requerer de você. O que você fez com a sua esposa? O que você fez com a sua casa? Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto, não é? A morte e a vida, Provérbios 18, 21, estão no poder da língua. Aquele que a ama sua língua, vai comer do fruto dela. Você entendeu? Entende ou não? Nós precisamos melhorar? Sim. Podemos melhorar? Podemos. Se porventura, meu irmão, porventura você tem dado brechas ao nosso inimigo e agido de maneira parecida com isso, não o faça. Mude esse seu comportamento. Irmã, se você tem sofrido disso, busque ajuda. Semana que vem nós vamos falar abrangendo mais os filhos, mas não deixe de pedir ajuda. Se a sua casa tem sido afligida por esse mal, peça ajuda, levante a mão. Ah, mas eu tenho medo. Não tenha. Você precisa de ajuda, porque senão você vai morrer dentro de casa. E há um capítulo de um dos trabalhos aqui que nós fazemos a respeito de família, é o de mulher, que ele diz exatamente assim: não morra em casa. Não morra, nós não podemos. A nossa casa tem que ser um lugar de promover vida e não morte. Amém? Amém. Você, marido, tem que ser alguém que promova vida e não morte. A sua língua tem que ser bênção. A sua língua tem que trazer edificação aos que ouvem as palavras que saem de dentro de você, e não ser como uma espada. Amém. Eu gostaria de, antes de finalizar, André, peço licença, uma irmã me procurou e ela falou que Deus colocou algo no coração dela para que nós orássemos pelos homens, que a igreja, as mulheres, orem pelos homens. E aí eu falei, vou deixar para o final, justamente por quê? Porque nós podemos orar por esse aspecto de que nós compartilhamos aqui a palavra e pelo que ela falou. Ela falou para que a igreja ore pelos homens do sentido de enfermidades físicas. Deus colocou isso no coração dela. E eu creio que se Deus colocou isso no coração dela, é para nós fazermos. Amém? Então eu gostaria de convidar os irmãos, todos os homens, você de 0 a 100, a você vir aqui na frente, e a igreja, as irmãs, foi assim que a irmã me pediu para fazer. Então, vou fazer assim, crianças, todo você que é do sexo masculino, vem aqui na frente e nós vamos, as irmãs vão orar, estender as suas mãos aqui por nós e vão orar. Então, irmão, eu peço que você ore, de acordo com isso que Deus colocou no coração de nossa irmã, eu peço que você ore pelo aspecto físico. Pode vir, irmãos, aqui, por favor. Pelo aspecto físico, as enfermidades, para que Deus nos livre de qualquer enfermidade física, decorrente da idade, enfim. Os irmãos podem vir aqui e virar para lá, porque quem vai orar por nós são as nossas guerreiras. Então, as irmãs vão orar pelo aspecto físico, pelo aspecto das enfermidades que não são nossas, graças a Deus, mas pedindo a Deus que nos livre disso, e também por esse aspecto que nós oramos, amém? Ore pelo seu marido, ore pelos homens que estão aqui. Eu creio que Deus vai nos abençoar através da sua oração. Amém? Pode começar, fique à vontade.